Hoje nós veremos quais são as funções espirituais das doenças, porque sim, elas querem nos dizer algo e quando nós compreendemos isso, toda a nossa relação com as enfermidades, se transformam por completo. Então, vamos entender juntos tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Vamos juntos entender todas essas questões sobre as funções espirituais das doenças. Talvez você já tenha ouvido falar que toda manifestação de enfermidades tem um fundo espiritual. A ciência hoje em dia já valida isso através das doenças psicossomáticas, né? É algo que tem sido bastante estudado, inclusive. Mas de onde que vem esta origem, inclusive das doenças chamadas psicossomáticas? Esta palavra é uma palavra composta por outras duas palavras que vêm do grego, né? A psique e soma. Psique quer dizer a alma e soma quer dizer o nosso corpo. Então é algo que nós alimentamos a nossa psique, no nosso aspecto mais interno, em nossas emoções e nossas mentes, e isso cria uma quantidade de energia bastante específica, bastante grande, que somatiza, né? Que se torna visível dentro do nosso soma, dentro do nosso corpo. E as origens das doenças, elas podem sim ser de ordem psíquica, como nós estávamos falando aqui agora, mas também podem ser de ordem física. Dá para se entender dessa forma. Como assim? As doenças de ordens espirituais, de origem espiritual, é quando nós alimentamos por um período muito extenso, muito grande, pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, mágoas, ressentimentos. Isso tudo vai acumulando-se internamente ao ponto de criar uma desarmonia no nosso corpo físico. Isso faz com que a energia não flua bem nos nossos corpos sutis e aí algum órgão vai também apresentar essa não fluência energética, ou seja, vai começar a ter alguma falência, algum sinal de desarmonia e isso traz algumas doenças. Mas a gente pode também criar o processo inverso, através de um mau comportamento físico, de um mau hábito, por exemplo, um alcoolismo excessivo, um tabagismo excessivo, a gente vai desvirtuando as funções físicas e isso vai comprometendo o aspecto psíquico, né? Vai comprometendo o nosso corpo energético e isso vai criando também uma doença. Então são essas duas causas, essas duas origens, por mais que a gente saiba, né, se a pessoa afundou-se dentro do tabagismo ou dentro do alcoolismo ou em outras drogas, ou ainda em outros hábitos, né? Eu só estou trazendo esses como exemplo aqui. Mesmo nesses, a gente sabe que isto veio a acontecer por quê, né? Porque talvez existia ali uma questão de ansiedade muito profunda, alguma carência, uma dependência que ela colocou neste outro hábito ou encontrou ali uma forma de sanar tudo isso. Então, até esses têm fundos psíquicos, fundos espirituais. Mas muito bem, vamos avançar aqui. Agora trazendo até uma questão que é muito ampla, muito profunda na verdade, mas que ajuda a nós entendermos quais são as funções espirituais das doenças. A pergunta é a seguinte: o que é que a vida quer de nós? Nossa, a gente foi falar das funções espirituais da doença e agora fomos para filosofia profunda, né? Entender o que é que nós estamos fazendo aqui, o que é que a vida quer de nós, que é uma das grandes perguntas da humanidade. Mas é, de fato, um dos questionamentos que está muito conectados às funções espirituais das doenças. Nós trazemos, ao longo dos vídeos, várias vezes já as abordagens das leis universais, as 10 leis, né? Mas hoje nós não vamos falar das 10 leis, embora seja importante que a gente conheça. Vamos falar principalmente da segunda e da quinta lei universal, que é a lei de evolução e também a lei de funcionalidade. Nós estamos aqui também para crescermos, para evoluirmos. É isso que a vida pede para nós, que nós sejamos mais humanos. Uma vez que nós estamos seres humanos, o que a vida nos pede é que a gente cresça enquanto seres humanos. E a função de tudo o que nos cerca é justamente para que a gente tome consciência das nossas sombras internas e a gente possa transformar isso para justamente evoluir, como propõe a segunda lei, e sermos mais humanos. Logo, se nós desenvolvemos um autoconhecimento profundo, uma curiosidade é que
nós estamos livres de todas as doenças e todas as questões mais complexas da nossa saúde. Sim, porque nós entendemos a pedagogia, o que a vida está pedindo de nós, a pedagogia universal eu me refiro, e quando nós estamos atentos, nós percebemos o que a vida quer de nós. Logo, a gente já se antecipa, a gente faz o que precisa ser feito e os problemas não chegam a se apresentar. Isso é muito simples, né? Quando eu morava, por exemplo, com a minha mãe, existiam coisas cotidianas, né, da casa. Por exemplo, a máquina terminou de lavar a roupa e eu vou lá e preciso estender a roupa. Claro, é algo muito simples, mas às vezes a gente não estende a nossa roupa. Mesmo depois dela já estar lavadinha, ela fica lá molhada e vai inclusive cheirar novamente, vai precisar ser lavada de novo, né? Aí eu não estendia a roupa, a minha mãe chegava em casa e brigava comigo. Aí manifestava-se um problema, né? Mas por quê? Só porque eu não tive o bom senso, um autoconhecimento mais profundo para perceber que eu precisava fazer aquilo ali, estender a roupa. Quando a gente percebe quais as roupas precisam ser estendidas na nossa vida, a gente não manifesta nenhum grau de enfermidade. Tá, Hélio, ok, mas o que isso tem a ver com as funções espirituais das doenças? Sim, as doenças, elas querem sempre nos dizer alguma coisa, demonstrar alguma coisa, trazer algo para que a gente tome consciência e transforme. As duas funções das doenças apresentam-se ou como uma doença por um aviso. Geralmente essas enfermidades são um pouco mais suaves, um pouco mais leves. A gente está tendo algum comportamento ou algo internamente que está em desarmonia e logo se manifesta algum tipo de sintoma de enfermidade. E isso vem para avisar que nós estamos, fora do nosso Dharma, fora do caminho. É uma manifestação de certa forma kármica. Todas as enfermidades são kármicas porque elas querem, nos colocar de volta ao caminho central, ao caminho do nosso propósito, do nosso crescimento, da nossa evolução. E quando a gente perpetua muito o nosso andar fora do rumo do nosso crescimento, pode ser, ou fora do rumo da harmonia, pode ser que a doença aí venha não mais como um aviso, mas como uma consequência de todos esses tempos, esse grande período de tempo que a gente agiu de forma desarmônica, e aí a consequência disso é somatizar em algo um pouco mais desafiador, um pouco mais trabalhoso. Porque tudo que nos acontece, até eu comentei esta frase hoje de manhã dentro das nossas práticas de meditação, que é uma frase de Pema Chodron, que diz que nada da nossa vida desaparece até que nos tenha ensinado aquilo que nós precisamos aprender. E a vida tem este caráter. Ela conversa através das situações, através daquilo que se manifesta para que a gente aprenda alguma coisa. E as enfermidades sempre querem nos demonstrar, querem fazer com que a gente aprenda. Às vezes é remover um comportamento, às vezes é remover algum cultivo de emoção interna, às vezes é criar novos comportamentos, criar novas emoções, novas formas de ver a vida. Quantas vezes a gente percebe que uma pessoa que passa por uma enfermidade sai daquela enfermidade transformada, dando às vezes mais valor à própria vida? É claro que eu estou me referindo aqui desde um ponto de vista e de um ponto de mente clara, uma mente com discernimento, porque senão, para quem é doido o suficiente, tudo é sinal também, de tudo, Daqui a pouco a gente está andando na rua, passa um passarinho, a gente fica, nossa, o que será que esse passarinho quer nos dizer? Aí um carro cruza a frente do outro lá, a gente viu, nossa, o que será que isso quer dizer? Não, também não é assim, pessoal? Não precisamos ser tão egocêntricos assim. Achar que tudo se refere à nossa vida. Mas quando as coisas se apresentam diretamente para nós, aí sim, isso sim quer nos dizer algo. E é importante que a gente então esteja atento aos sintomas. Porque quando nós estamos atentos aos sintomas, os sintomas eles começam a se manifestar antes de uma grande manifestação, de uma doença, por exemplo. Então a gente pode cortar o mal pela raiz. Às vezes a gente está tendo comportamentos inconscientes no piloto automático ou padrões psicológicos que não percebemos tanto. Por isso que a prática da observação, logo a meditação, é uma das grandes formas de nós aprofundarmos o nosso autoconhecimento, perceber o que a vida está nos pedindo, está querendo que a gente aprenda, e assim quando a gente percebe de antemão,
nada dessas grandes manifestações são necessárias. Portanto, a função espiritual das doenças é fazer com que a gente cresça. Esta é a principal das funções. E daí a importância de nós desenvolvermos, como já comentei, esta observação, esta meditação, para não deixar que elas se manifestem. Porque a gente pode bloquear, né? A gente pode cortar o mal pela raiz. Eu lembro aqui também de uma das frases de um dos grandes professores que tive, que ele falava que os piores problemas a gente acha que são os grandes, né? Que são os maiores, que tomam uma proporção grande. Mas não, os piores problemas são os menores. Por quê? Porque eles, sendo pequenos, nós corremos o risco de não os enxergar, de não vê-los. E quando a gente não vê, eles se aprofundam, eles criam raízes e assim eles se tornam grandes. Então, quando nós temos percepções de pequenos problemas, a gente pode cortar este mal pela raiz, mas quando ele já ganhou grandes proporções, nossa, fica muito mais difícil. Eu lembro também do Pequeno Príncipe, em que o Pequeno Príncipe cuidava sempre das raízes dos baobás, porque o baobá é uma árvore muito grande, tem raízes muito grandes e o planeta do Pequeno Príncipe é pequeno. Se os baobás crescessem, eles estragariam o planeta. Então ele estava sempre atento a cortar os baobás quando eles eram pequenos. Assim é possível nós transformarmos as situações e não criarmos um grande problema para a nossa vida. O autoconhecimento, que vem a partir, por exemplo, da meditação, é imprescindível para que a gente compreenda aquilo que a vida está querendo nos dizer. E quando não compreendemos, aí somatiza, né? Aí chega uma doença um pouco mais impactante, e nós estamos falando aqui das doenças, mas pode apresentar-se em outras situações também, que são mais visíveis, mais impactantes, que causam mais incômodo, justamente porque a vida está querendo que a gente olhe para essa situação, investigue com profundidade para entender o que é que está acontecendo. Quando a gente entende, quando a gente transforma, as situações também se transformam porque não tem mais funcionalidade. Logo, a compreensão das 10 leis universais, a lei de unidade, de transformação, de evolução, de eternidade, de funcionalidade, de conexão, de processo, de relatividade, de você, a lei de que tudo está certo, são fundamentais para o nosso avanço no autoconhecimento e no bom viver nesta vida, neste plano, neste universo. Mas estas são as funções espirituais da doença. Fazer com que nós crescemos, com que você cresça. E eu espero ter contribuído de alguma forma com você a partir deste vídeo. Peço que você se inscreva aqui no canal. Nós estamos todos os dias trazendo novos vídeos, conteúdos de aprofundamento dentro da espiritualidade, do autoconhecimento, das filosofias, das tradições, da meditação. E eu sou muito grato pela sua presença aqui. Um grande abraço, fique na paz, um big beijo e até mais.